Olá, prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de apoio. Hoje a nossa conversa será sobre redação. Eu recebi inúmeras mensagens e geralmente a pergunta foi muito relativa a como iniciar uma redação. Quais são as características em comum entre as bancas de concurso, o que elas mais gostam, principalmente no que diz respeito ao início de uma redação. Então, nossa conversa aqui vai ser exatamente sobre isso. Existem características, pessoal, que são em comum acordo entre as bancas todas de concurso. Porém, existem outras que são peculiaridades. O que eu preciso que vocês compreendam? Dependendo da banca, ela vai focar num elemento de uma forma mais intensa em detrimento de outro. Por exemplo, Jacira, minha prova, minha redação, quem vai compor, quem vai elaborar, a banca que vai formular minha redação vai ser a FUMARC. FUMARC é uma banca que tem um passo muito forte lá na prova de múltipla escolha com a interpretação de texto, no que diz respeito aos elementos textuais. Então, ela olha muito a questão dos gêneros textuais. Isso reflete na forma de escrever. Então, por exemplo, dentro da estrutura do texto, ela vai ver se o aluno tem uma articulação voltada para elementos semânticos, que seriam quais? Elementos textuais, que seriam quais? Como ela estrutura um elemento ao outro, por exemplo, terminou um período, ela colocou um conectivo, entre um parágrafo e outro há um dado de conexão? Ou essa conexão se fez só pela forma como o aluno encaixou um bloco de parágrafo com outro bloco de parágrafo? O encaixe foi feito ou o aluno colocou algum elemento remissivo, algum elemento anafórico? É uma banca que vai buscar dentro do seu texto o apoio em pronomes anafóricos, que são aqueles pronomes que retomam palavras que já foram usadas, sabe? Substantivos anafóricos, para que o aluno evite repetição de palavras. Uma banca já, por exemplo, como a FCC, que é uma banca muito forte, muito firme em verbo, ela vai olhar no seu texto, ela não vai ter no seu texto o mesmo olhar que a FUMARC teria, ou as mesmas exigências em linha de frente que a FUMARC teria. O que ela olharia, a Fundação Carlos Chagas, a FCC? O que ela olharia? Ela iria olhar a articulação temporal entre as unidades verbais, que é o que a gente chama de correlação de tempos e modos verbais. Então, por exemplo, um período veio estruturalmente alicerçado com outro, o paralelismo sintático ali foi estabelecido. Então, o que eu tenho que entender? Se aquele tempo verbal que foi conjugado ali, que foi proposto naquele período, ele se comunica gramaticalmente e não no que a gente faz oralmente no dia a dia. Ele se comunica gramaticalmente com o outro. As regras gramaticais entre esses dois elementos temporais estão certas? As regras gramaticais estão certas? É isso aí que uma FCC já olharia. Então, cada banca pesa por um lado. Uma Fundep olharia como você emprega um pronome relativo para retomar as palavras sem que haja repetição. Então, cada banca vem ali de uma forma muito intensa, buscando no seu texto elementos muito específicos. Só que existem unidades que são em comum. São unidades que são praticamente as mesmas no que diz respeito à escrita de concurso público. Então, vamos aqui enxergar essas unidades escritas. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que essa introdução, geralmente o aluno erra a introdução por não entender como se lê o tema. Jacira, como assim? Por incrível que pareça, são erros básicos, mas que às vezes o aluno nunca teve acesso, ele não sabe que existe isso. A leitura de todo o tema em concurso público se faz por meio de eixos. O aluno já começa errando quando ele não tem essa leitura aqui, ó, direcionada. Jacira, por que ele erra aqui? Quer ver um exemplo? Se eu chego para um aluno e falo assim, você fez a redação ontem, qual foi o tema da sua redação? Aí o aluno me responde com uma palavra. Jacira, o meu texto falava sobre tecnologia. Ele já errou. O que ele me respondeu foi o assunto.
Tecnologia, em uma palavra só, jamais será o tema do seu texto. O tema do seu texto, ele se faz seja qual for a banca. Não me interessa qual é a banca. Combinado? Nós vamos conversar aqui sobre elementos que são estruturais dentro de concurso público, indiferente da banca. Eu citei no início da aula peculiaridades de cada uma, né, de algumas bancas, mas nós vamos focar naquilo que é geral para a gente começar a nadar de braçada em redação. Ok? Ter mais confiança com a escrita em redação de concurso. Então, a primeira coisa é enxergar assim, qual é o seu tema? Jamais vai ser uma palavra só. Ele se faz pela leitura de eixos. Então, quando você pega o tema da sua prova, você tem que ter, no mínimo, 2 articulações. Ah, Jacira, falava sobre tecnologia correlacionada à educação. Ah, então seria tecnologia voltada para a educação. Qual que é o grande problema quando o aluno não enxerga, não faz essa leitura por meio de eixos, que é o que a maioria não faz? A maioria não observa isso, a maioria, na realidade, nunca teve acesso a essa informação. Quando você não faz essa leitura por eixos, você traz aquilo que todas as bancas buscam encontrar para eliminar o candidato: fuga parcial. Ah, Jacira, eu escrevi sobre tecnologia. Nossa, eu falei demais sobre tecnologia. Mas era tecnologia correlacionada à esfera educativa, por exemplo. Aí o aluno fala sobre tecnologia, sobre avanço tecnológico, sobre a importância da tecnologia nos dias atuais, e lá no segundo parágrafo afora, segundo, terceiro, ele insere a educação. Claro que a banca vai dar uma nota para o aluno que não seja condizente para ele ser aprovado. Por quê? Porque ela espera ver essa articulação de eixos, seja qual for a banca, no início da sua redação. Entenderam? A articulação vem no início. Você não tem que copiar o tema do jeito que a banca te deu. Porque se você copiar o tema do jeito que a banca te deu e colocar no início da sua redação, a banca vai entender que é plágio, a banca vai entender que é cópia e, naturalmente, vai te tirar da prova. Ela vai te eliminar de cara. O que você tem que entender é o seguinte: é ler o texto, entendê-lo e depois reescrever esse tema com suas unidades de eixo. Jacira, é tecnologia na esfera educativa. São os benefícios e os malefícios da tecnologia na esfera educativa. Nesse caso, olha, benefícios e malefícios da tecnologia na esfera educativa. Se o tema fosse esse, né, aí a banca geralmente floreia, põe um dado a mais e tal, mas se os eixos eram esses, nós teríamos 4 eixos. Se o aluno escreve com base em 2, tecnologia, aí fala sobre os malefícios e os benefícios, mas deixa de vincular a educação, ele teria estruturado a redação nos 3 eixos e se esquecido de um 4º, que a banca fica de olho para ver. Toda banca de concurso público analisa, em primeiro lugar, se esse aluno fez a leitura por meio de eixos, para que ela faça que tipo de análise? Se houve o quê? Se houve fuga parcial ou fuga total. Houve fuga parcial? É muito raro, gente, o pessoal fazer fuga total. Total, se era para falar sobre tecnologia e a pessoa só falou sobre educação. Aí é fuga total. Mas geralmente as pessoas não cometem fuga total. Isso é 1% de 100. Geralmente as pessoas cometem fuga parcial. E isso impacta na nota a ponto de tirar o aluno de ser aprovado. De recusar o aluno ali naquela esfera de ficar entre os melhores colocados para ser aprovado. Então, vamos aqui conversar sobre a necessidade de sempre nós fazermos a leitura sobre a esfera de quê? De eixos. Então, vamos colocar o pensamento aqui em foco. Todas as vezes, faz de conta, pegou lá o tema, faz de conta que eu te perguntei. O seu tema foi sobre o quê? Jacira, o meu tema foi sobre trabalho. Mentira, isso era o assunto, isso não era o tema. O tema você só entende quando, no mínimo, você encontra 2 eixos. No mínimo, se você não encontrar 2 eixos, você não tem o seu tema bem estruturado. A leitura precisa ser uma leitura dirigida, uma leitura direcionada. É isso o que a banca, seja ela qual for em concurso público, busca encontrar. Leitura direcionada para localização dos eixos para que você escreva em cima deles.
ok? Outra coisa que geralmente o aluno não agrega, o aluno não observa, é que geralmente para introduzir, para fazer ali a primeira unidade da introdução, para fazer o introito da introdução, que seria aquela primeira unidade, geralmente os professores ensinam os alunos a colocarem tópicos frasais. Eu não vou aqui condenar ninguém, lógico que não, que o meu objetivo é que vocês sejam aprovados, que vocês caminhem de forma segura, porque eu quero que vocês almejem sonhos, que vocês alcancem sonhos. É esse o meu objetivo. Vamos enxergar aqui o seguinte, geralmente o professor ensina o aluno a escrever por meio de tópicos frasais. Jóia, mas o aluno às vezes não sabe o que é isso. E é uma articulação muito voltada lá no mestrado, lá no mundo acadêmico. Tá, o tópico frasal aqui para o aluno, de uma introdução, o que seria? Vamos enxergar que você precisa iniciar pelo tema. Você não pode fazer o que nós chamamos de muleta de escrita. Como assim, Jacira? Muleta de escrita. Todos os corretores, todos eles, ficam atentos, ficam de olho se o texto trouxe muleta de escrita ou não. O que seriam essas muletas? Geralmente são aquelas articulações que o aluno coloca no início do texto, faz o que nós chamamos de movimento circunlóquio. O que é isso? Ele rodeia, 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 dá volta, até chegar no verdadeiro tema. Quando isso acontece, ele naturalmente desviou a atenção do corretor, ele mostrou para o corretor uma insegurança extrema na hora de escrever. Como eu inicio a minha redação? Pelo tema. O seu tema precisa estar no início da sua introdução. Como assim, Jacira? Eu vou fazer uma leitura direcionada. Essa leitura direcionada me dará a oportunidade, a condição de entender que na leitura do tema eu preciso achar o quê? Palavras que são chave dentro desse tema. De relação ao quê? O tema foi relacionado ao quê? O tema foi restrito a quem? A qual esfera? A qual meio? Ele foi aplicado em qual lugar? Então, ele tem um dado temporal? Ele tem um dado de restrição? É vinculado a quem? Ah, é o avanço tecnológico na esfera educativa. Então, estou falando sobre avanço tecnológico, mas de uma forma restritiva, vem relacionado ao quê ou a quem? Então, eu vou encontrar esses eixos dentro da minha leitura direcionada e vou iniciar a minha redação com ele. Por que eu vou iniciar a minha redação com a estruturação desses eixos? Eu não vou escrever, eu não vou colocar a muleta de escrita. Muito se tem discutido. Quer ver o aluno errar e falhar feio? Jacira, fiz a minha introdução do jeitinho que você pediu. Eu fui lá e coloquei o tema no início da minha redação. Jóia, deixa eu ver sua redação aqui. A hora que eu bato o olho e falo, não, retira isso aqui. Nossa, Jacira, mas eu aprendi a colocar isso aqui para eu começar o texto. Eu só sei iniciar o texto se eu colocar isso. Muito se tem discutido. Discute-se atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje, gente, o corretor bate os olhos e já enxerga. Isso aqui é muleta. O que é muleta? É uma estrutura de apoio que, se eu retirar, o aluno cai. Ele não consegue escrever sem isso. É um sinal visível para o corretor que você tem fragilidade com a escrita. Todo corretor espera atribuir uma excelente nota ao candidato quando, de imediato, ele sente que o candidato já entendeu sobre o que é para falar. E como que eu vou entender sobre o que é para falar? Como que eu vou sinalizar para o meu corretor que eu tenho domínio? Gente, vocês podem estar morrendo de medo na hora de escrever, não interessa. O corretor não precisa saber. O corretor não precisa saber. Ele não precisa ter acesso ao seu emocional. E a escrita revela o emocional. Coloque alguma muleta no início do texto que você já sinalizou, você já atirou no seu pé, dizendo que você tem fragilidade de escrita. Quando você coloca isso aqui, olha, atualmente, no Brasil, quando você coloca isso aqui, advérbios terminados em mente, que é o que a maioria faz, se você colocar e digitar aí no Google agora, colocar assim, como iniciar uma redação? Gente, vocês vão encontrar umas 10 frases, todas, não digo todas para não exagerar, para não ser exagerada, mas a maioria com muleta.
Não é para colocar muleta. Concurso público não é igual ao Enem. O Enem você tem uma certa liberdade da qual você não dispõe em concurso público. Concurso público é uma escrita estrutural, é direta. Eu já cansei de aprovar aluno que não tinha domínio de conteúdo. Aquele conteúdo que foi o tema da redação, ele não tinha tanto domínio, mas ele tinha domínio de estrutura. Ele sabia usar a língua a favor dele. Ele sabia estruturar o texto de acordo com o que a banca quer. E é isso aí que a gente tem que aprender a fazer, é jogar da forma como a banca quer. É dançar a música que a banca quer. Você quer ser aprovado? Deixa para brigar com a banca depois. Faça o que ela quer na hora que ela quer. Então, por exemplo, quando você coloca isso aqui, ó, atualmente, isso aqui já fez com que a banca entendesse que você não tem domínio de escrita. Por quê? Porque todos os advérbios terminados em mente, eles são estruturalmente subjetivos. Em concurso público, se você trouxer grau de subjetividade, você já avisou o seu corretor sobre a fragilidade que você tem. Já, Cira, como assim? Atualmente não pode? Não. Todo advérbio terminado em mente que processe fragilidade, não pode. Qual é o meu conselho? Na hora de escrever, provavelmente o aluno não vai ter tempo hábil para avaliar se aquele advérbio terminado em mente é subjetivo ou se ele é um dado objetivo. O que não pode é um advérbio terminado em mente que carregue uma semântica de subjetividade. Mas lá na hora da prova, o aluno não consegue avaliar isso não, ok? Então é melhor evitar. O atualmente, eu já te digo que ele é um problema certo. Olha a diferença quando eu digo atualmente e quando eu digo na atualidade. Quando eu falo atualmente, é como se eu olhasse daqui para trás e não enxergasse qual é o tempo. Atualmente, ou seja, vem de um período lá de trás até chegar no dia em que nós estamos atualmente. Ok. Então, tá, atualmente vai até que momento? Começou de onde vai até onde? Ok? Agora, quando eu falo na atualidade, eu cerquei o dado temporal. Na atualidade é agora. Na atualidade. Se eu ler esse texto daqui a 40 anos e ele se fizer atual, ele estará condizente, sendo iniciado por na atualidade. Vou dar um exemplo básico. A Bíblia, por exemplo, é um texto super antigo, mas que se faz atual. Então, se eu leio lá alguma passagem na atualidade, mesmo que aquele texto tenha sido escrito há muitos e muitos anos, a leitura dele se faz atual se o contexto dele é atual. Então, quando você retira o atualmente, parece que é uma bobeira, né? Mas faz uma diferença monstruosa. Quando você retira o atualmente e coloca na atualidade, você cercou o dado temporal de uma forma objetiva. Esse elemento aqui, ele carrega subjetividade, que é exatamente o que as bancas de concurso público odeiam. Por quê? Porque a subjetividade, ela fere o princípio básico de uma argumentação. Olha como que tudo é muito lógico. Quando você escreve para concurso público, você se embasa em um texto que seja o quê? Dissertativo. Um texto dissertativo, seja ele expositivo, seja ele um texto dissertativo argumentativo, ele tem que se esvair das relações de subjetividade. Tem que ser um texto objetivo. Então, a escolha vocabular é importante. Principalmente quando essa escolha se faz no início do seu texto. Você não pode avisar o seu corretor que você tem fragilidade de imediato. Deixa ele te conhecer no interior da sua redação. Não avisa de imediato, olha, eu tenho problema, tenho fragilidade na hora de escrever, eu ponho aqui uma muleta para dar conta de escrever. Não se faz isso. Outro elemento aqui muito usual e errôneo, tanto quanto errôneo, ele chega a ser empobrecedor ao texto. Geralmente as pessoas colocam como se fosse um dado para dar apoio à escrita, como se fosse um dado de enfatização. Aí a pessoa coloca assim, ó, muito se tem discutido sobre a influência da tecnologia no meio da educação. Joia, ok? Trouxe os eixos, ok?
sobre aquele tema que nós acabamos de citar, né? A relação da tecnologia no meio educacional, ok, trouxe os dois eixos, estruturou os dois eixos, mas agregou a estruturação do eixo em cima de uma muleta. Você acertou, você trouxe ali para a banca o que ela busca, que é essa noção de leitura direcionada, leitura dirigida, para o encontro, para a localização dos eixos, veio de imediato na primeira frase da introdução, ótimo, que perfeito, porém, veio com dado circunlóquio. O que é circunlóquio? Um dado floreio, um dado que desvia a atenção do corretor, uma muleta de escrita. Quando você coloca muito se tem discutido, aí você pode falar, peraí, muito se tem discutido sobre essa unidade? Quem discutiu? Por que eu venho de novo com dado de subjetividade? Olha como isso aqui tem subjetividade, gente, ninguém enxerga. Muito se tem discutido. O seu grupo social tem muito discutido isso aqui? O meu grupo social discutiu isso aqui? Não, então por que você colocou muito se tem discutido? E mesmo que o seu grupo social tenha discutido, quando você coloca aqui, você não enraizou, você não focou em um grupo. Por quê? Porque quando você escreve um texto dissertativo, é como se você fosse porta-voz de uma articulação gigantesca de pessoas, não de um grupo único, mas sim é porta-voz de todos que comungam da mesma opinião daqueles eixos que a banca vai te pedir para estruturar sobre. Então, você não funila. Então, olha como que é muito matemático, assim, é enxergar se a palavra trouxe ali propriedade, vocabulário ou não. Todas as bancas de concurso, elas avaliam se houve propriedade, vocabulário ou não. Algumas colocam isso na grade de correção, outras não colocam no interior da grade de correção, mas corrigem. Como? Na modalidade discursiva, corrige na estruturação de parágrafos. Então, não precisa citar na grade de correção propriedade vocabular para saber se aquele vocábulo tem propriedade dissertativa para fazer parte da sua redação. Quer ver um outro exemplo taxativo? Aí já nem é sobre a introdução, é sobre o interior do texto. A pessoa coloca assim, ó, com o intuito de minimizar. Gente, joia, minimizar existe, mas é oriundo do meio da informática. Não busque uma palavra que tenha uma estruturação menos enraizada na gramática como um todo. Já, Cira, mas ela já foi aqui de alguma forma registrada no nosso convívio social, né? Nós já entendemos o que ela se processa, de alguma forma ela já faz parte do nosso contexto, joia, mas preste atenção. Palavras que possuem propriedade vocabular figurativa, porque você não vai minimizar, você não vai maximizar, ok? Palavras que possuem propriedade vocabular figurativa, elas não são bem-vindas em uma redação. Então, não vai colocar com o objetivo de minimizar. Não, com o objetivo de atenuar, com o objetivo de amenizar. São unidades que você escreve e que o seu texto se apoia nessas unidades, dando estruturação viva para o texto. Então, o corretor ele bate os olhos e fala assim, peraí, essa pessoa se preocupa com escolher vocabular. Eu não estou dizendo de forma alguma que vocês precisam escolher palavras difíceis para que a redação tenha riqueza. Não. O simples tem a riqueza do mais. O belo, o harmonioso, geralmente ele se faz por um processo simples e não por um processo de floreio, muito diferente do que eu estou dizendo. Então, eu peço a vocês que tenham cuidado com a escrita. Emprego de palavras como minimizar, através, olha outra palavra, através. O que essa palavra quer dizer? A maioria escreve. Através, no dicionário, ele tem o sentido de atravessar. Então, por exemplo, nós temos aqui no estúdio uma porta acústica, uma janela acústica. A luz não passa através dessa porta nem dessa janela. Então, a luz solar não passa através. Através é o sentido de atravessar. A lança passou através do corpo dele, atravessou. Então, por exemplo, se eu falasse assim, busca-se investimento que seja destinado à educação através de leis e políticas públicas que possam, não tem nada de através, porque não vai atravessar, não vai passar por dentro, entenderam? Então, tenham cuidado com o emprego vocabular. A propriedade vocabular é algo muito valioso.
dentro da esfera de concurso público. A propriedade vocabulária é muito observada. Então, palavras como minimizar, através, né? Onde é só quando for lugar mesmo. O Brasil é um país onde, joia, lugar, joia. A retomada ficou perfeita. Se não traz ideia de lugar, retira onde, coloca no lugar em que, coloca no lugar na qual, no qual, depende se a palavra ali que for ser retomada, se é feminina, masculina, aí você coloca no qual, nos quais, na qual, nas quais, ou coloca o em que é geral. O em que ele serve para lugar, ele serve para retomar qualquer elemento que seja necessário de resgate dentro do seu texto. Então, ele não é vinculado só para o lugar. Ele consegue retomar a estrutura temporal, ele consegue retomar N funções. Então, o que é um pronome universal? O onde é um pronome relativo específico de lugar. Então, nós temos que ter esse cuidado com a propriedade vocabular. Ok? Então, dentro de concurso público, tenham cuidado com essas questões. Saibam iniciar uma redação pensando que a banca irá localizar. Primeira coisa, se você trouxe no início da sua redação a escrita dos eixos temáticos, era para falar sobre o quê? Esse candidato colocou? Ele colocou no mínimo as 2 unidades principais desse tema? Colocou? Opa, joia! Ele já venceu ali 80%, por incrível que pareça, da avaliação da banca. Por quê? Quando ele consegue ler e enxergar sobre o que ele vai escrever, ele tem um entendimento melhor, um entendimento mais fácil de como estruturar o texto. Por quê? Porque dividir as unidades em parágrafos é hábito, é orientação, que vai sendo processada de acordo com o hábito. Saber o que colocar, a forma de colocar, é hábito. É questão de você estudar mesmo, voltado para concurso, não para Enem, para concurso. Agora, saber fazer a leitura, encontrar os eixos, estabelecer esses eixos no início da redação, isso é um passo inicial para quem quer tirar uma boa nota. No corpo dessa introdução, tenham cuidado com as muletas e com a propriedade vocabular. São elementos que são elementos vinculados para qualquer banca de concurso. Então, a pergunta de vocês, ela foi muito voltada assim, Jacira, o que eu não posso colocar no início de uma introdução e o que eu devo colocar no início de uma introdução. Ok? Então, vamos enxergar. Muleta de escrita? Não. Tudo aquilo que apresentar, tudo aquilo que demonstrar fragilidade de escrita? Não. Como eu devo começar, então, Jacira, se eu não vou colocar a muleta de escrita? Como eu devo começar? Por meio do tema, representado por suas palavras, pelos eixos temáticos. Combinado? Leia o tema, entenda o tema e escreva esse tema no início da sua redação. Não copie. Para a banca não falar que é plágio. Não é para copiar, é para enxergar sobre o que é para falar, fazendo a leitura direcionada por meio dos temas, dos eixos temáticos, e assim você escreve com suas palavras e inicia brilhantemente a sua introdução. Combinado? Espero ter ajudado vocês com esse introito, com essa base, com esse início de conversa sobre redação, e espero que vocês agora façam leituras temáticas buscando o encontro dos eixos. Nunca responda. Sua redação foi qual o tema? Nunca responda com uma palavra só, porque isso não é tema, é assunto. Combinado? Um beijo carinhosíssimo a todos vocês e vamos juntos em busca dessa aprovação que você tanto almeja. Beijo, beijo, tchau, tchau.